Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui a mais um vídeo. Aqui quem fala é a Suelen Borelli da Borelli Academy. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre posicionamento, o caminho para o posicionamento. Este vídeo é especificamente para aquelas pessoas que estão indo para o posicionamento como a gente. Só que eu percebi que é um assunto que muitas pessoas querem, mas as mesmas pessoas que querem, poucas entendam do caminho que leva a isso. Então, quando você tem gestão empresarial, quando você enxerga as etapas de um processo, fica muito mais fácil você entender a hora de cada ponto e como as coisas são interconectadas e que juntas geram um resultado. Então, uma coisa importante saber que é o seguinte: quem não é visto, não é ouvido, não é lembrado e, consequentemente, não é escolhido. Isso faz parte dos negócios. Para alguém comprar da sua empresa, que seja um bar, que seja uma igreja, que seja independente do que você venda, você precisa ser visto, você precisa ser ouvido, né? Aquilo precisa estar na mentalidade das pessoas para ser lembrado e aí sim ser escolhido. Existe inclusive uma pesquisa na área da publicidade que chama Top of Mind, que é qual é a primeira coisa, qual é a primeira empresa que vem na sua mente quando você perguntar sobre uma solução. Por exemplo, se eu falar sobre esponja de aço, Bombril, o que vem aí na sua cabeça? Que empresa que vem na sua mente? Esponja de aço Bombril, tá vendo? É tão automático que eu já falei o nome. Vamos falar de detergente. Qual detergente que vem na sua mente? Qual sabão em pó que vem na sua mente? Qual mouse que vem na sua mente? Qual celular vem na sua mente? E assim sucessivamente. Então, já existe embutido na sua mente uma marca referente a algumas soluções. Isso é posicionamento. Então, para que você se posicione, principalmente quem é pequeno, se posicione no mercado, existe um processo para ser alcançado. E é sobre isso que a gente vai falar, porque nós estamos nessa caminhada. E eu vou dizer, estar nessa caminhada realmente é desafiante, porém faz parte de qualquer negócio. Então, o que eu quero ressaltar? O processo do processo. Quando você está desenvolvendo uma empresa, quando você está construindo, quando você vai começar a construir, você está no processo do processo. O que isso significa? Que tudo tem etapas e você está passando por alguma etapa. Então, mesmo que você precise de algo, às vezes você não está no time para aquilo. Só que você tem de ir para lá. Então, por isso que é tão importante a gente enxergar o processo macro para você entender onde você está em relação ao objetivo final. Senão você pula fases, por exemplo. Então, este vídeo é principalmente para você que está passando pelo processo do processo, assim como a gente está passando também. Pesquisas apontam que 60% dos brasileiros têm pavor de se expor e falar em público, e apenas 8% sabe se expressar plenamente. Este posicionamento requer que alguém fale sobre, ou seja, o dono da empresa, ou seja, uma relações públicas, alguém precisa representar a sua empresa. Então, quando você é pequeno, você não tem a quantidade de colaboradores que uma grande empresa tem. Grandes empresas podem terceirizar, né? Pode, dentro da sua mão de obra, dentro da sua gestão de pessoas, ter pessoas alocadas para algumas finalidades específicas. Mas quando você é pequeno, é você com você, com você, com você. Então, você pode alcançar esse posicionamento sendo pequeno, porém, precisa lembrar de alguns pontos. Então, essa questão, por que será que as pessoas têm medo de falar em público? O medo de falar em público, e aí se estendo isso hoje numa live, numa reunião, numa palestra, né? Se a pessoa sente que ela tem insegurança sobre isso, ela tem dois caminhos. Primeiro, ela tem necessidade de aprovação, então ela tem medo de ser julgada. Esse é um primeiro ponto, esse é um primeiro rolê, vamos colocar assim. E isso é resolvido numa esfera, que é terapia. E muitas vezes você tem que ressignificar isso para você ter mais liberdade para aquilo, tá? Outro ponto também, a questão de você não estar alinhado com o seu conteúdo. Você não tem um repertório definido, você não está alinhado com o seu próprio negócio, isso te dá insegurança.
Consequentemente, você tem medo de falar em público e realmente validar a sua ignorância, vamos colocar assim no assunto. O que que eu faço para resolver isso? Estuda, faça a gestão da sua empresa, né? Se conecte com o seu negócio. Então, existem vários motivos por trás para esse número, e 60% é um número muito grande. Só que este posicionamento requer que você se exponha em algum momento. Então, busque olhar para dentro de você e do seu negócio para que você se fortaleça. Coisas que eu já ouvi na minha caminhada empreendedora. Quando você está no processo do processo, tudo isso que eu falei anteriormente está no caminho dessa caminhada. E por que que a gente tem que estar consciente disso? Porque você não está pronto 100% para as outras etapas. Por isso que existe todo um trajeto a ser cumprido, né? E depois eu vou falar também como você pode se preparar melhor para esse trajeto. Porque mais importante ficar cego nesse business é você ter luz e um caminho traçado que a gente tem. Então, desde quando eu decidi começar a empreender, eu ouvi coisas, eu não vou colocar todas aqui, mas só assim, coisas que mais me vêm assim agora, sabe? Porque quando você escolhe empreender, significa que você vai se posicionar. Você vai se posicionar no mercado, você vai se posicionar em coisas que você resolve, você vai se posicionar sobre aquele assunto que é da sua ossada. Então, naturalmente, a questão da liderança, o empreendedor, ele tem um movimento diferente. Então, naturalmente, essa liderança, ela é observada. Só que, assim como o movimento é observado, as lacunas também. Só que é isso que eu estou dizendo, nem sempre você está pronto para todas as etapas. Então, você vai encontrando pessoas em situações e momentos que você ainda não está pronto para aquilo, mas continua a caminhada. Então, eu destaquei aqui 4 coisas que eu já vi assim macro, que infelizmente quando eu paro assim, se eu buscar, me vem na cabeça. Já me falaram, ó, se grandes empresas não conseguiram, por que você acha que você vai conseguir? Isso eu ouvi de uma amiga. Você não tem dinheiro para ter um negócio. Isso eu ouvi de uma cliente, vamos colocar assim, bem no comecinho. Aí você é insistente. Isso eu ouvi de pessoas que eu fiz follow-up de vendas. Você está mexendo em um mercado de gente grande, isso aqui é recente. Então, quem sabe quem é, para o que veio, vai fazer o que precisa ser feito e vai enfrentar o que precisa ser enfrentado. Então, esse tipo de fala não fala sobre mim, fala sobre quem falou. Porque às vezes é a percepção que aquela pessoa tem do espelho interno que ela tem. Então ela vê no outro, muitas vezes, aquilo que ela de repente gostaria de estar fazendo e não está fazendo. E aí, automaticamente, a crítica, né? Ou a fala. Então, quem é empreendedor tem que ficar muito esperto. Por quê? Você vai ouvir. A questão é, qual o seu propósito? Por quê? Não é porque você vai ouvir que você vai desistir. Não é porque você vai ter vales das sombras da morte que você não vai buscar a luz, né? Então, nunca duvide das suas capacidades. Se tem alguém que não pode duvidar de você, é você, porque já tem muita gente prontinho para duvidar e prontinho para falar. E às vezes você está naquele mau dia, você já está com dor, né? Vamos colocar assim as mulheres, né? Você está de TPM, você já sabe onde seu calo aperta, ainda vem aquele e fala, viu, mas por que você não faz isso, meu filho vai cuidar da sua vida? Agora, a gente que é empreendedor precisa ter consciência de que vão pisar no seu calo. E às vezes a gente vai sentir, porque a gente é humano. Tem dia que você vai querer não sair da cama, ou tem dia que você vai falar assim, putz, tá todo mundo certo. Não seja você o seu maior sabotador, porque já tem pessoas em diversos momentos que vão fazer isso. Então, nunca duvide das suas capacidades. Se tem alguém que você tem que provar alguma coisa para você mesmo, então que você seja o seu maior concorrente. Sua versão de hoje, sua versão de amanhã seja melhor e assim sucessivamente. Pé que dá fruta é o que mais leva pedrada. Então a natureza já está ensinando. Todo pé que dá fruta,
as pessoas querem alcançar aquele fruto, né? Existem os frutos de baixo, os frutos do meio, os frutos de cima. Quanto mais em cima, parece que mais desejado. E aí o que acontece é que pega a pedra, taca lá, derruba aquela fruta. Então, saiba quem você é e o que você está fazendo no mundo, porque você vai precisar muito de inteligência emocional. E essa inteligência precisa ser desenvolvida. Não é lendo um livro, não é fazendo um curso, é você tendo consciência de quem você é e do que você veio fazer no mundo. E aqui, eu quero aproveitar e trazer então para você que busca esse posicionamento, do tamanho que você é, que você tem 4 capitais para serem desenvolvidos aí no seu negócio e na sua vida, né? Mas principalmente quem quer empreender, tá, gente? Quem está empreendendo. Porque quem não tá no seu conforto do CLT, dia 5, dia 20, se desenvolve soft skills, está dentro de um ecossistema grande funcionando e está tudo bem. Porém, para quem está fora, que está empreendendo, que está querendo conquistar seu mercado, é um caminho desafiante para você ganhar dinheiro com uma empresa. Ainda mais quem é pequeno e os pequenos é praticamente 90% do mercado. Então, existem 4 capitais que a gente precisa estar atento a desenvolver. E são esses capitais que estão dentro desse processo do processo. Às vezes tem gente que tem um, mas não tem outro. Então, tem consciência de pelo menos os 4 principais. Que é o seu capital intelectual, que eu vou explorar um pouquinho mais, seu capital erótico, seu capital social e seu capital financeiro. O que seria o capital intelectual? É aquilo que você sabe, mas saber num nível profundo. Para você ter segurança para o seu posicionamento, você precisa se conectar com o que você sabe. Então, quanto mais proficiência você tem, quanto mais expertise, quanto mais você é especialista naquele assunto, significa que mais tempo foi desprendido para aquilo. Então, você ter um plano de estudo dentro do seu segmento, dentro daquilo que você faz, é essencial. E aí você se envolve com o conhecimento por um período de tempo e você vive esse conhecimento. Então, eu tenho vários clientes empreendedores, né? E muitas vezes, onde que eles param? Eles sabem sobre o que eles fazem, mas eles estão tão no piloto automático que se eles precisassem hoje contratar alguém para delegar aquilo, eles não saberiam. Então, quando você precisa organizar a mentalidade daquilo que você faz, o processo daquilo que você faz, e isso impacta também na hora de gerar conteúdo, por exemplo, em redes sociais. Então, você é bom no que você faz, mas você não tem proficiência para pegar o que você faz e transformar, por exemplo, num banco de dados de informação, num repertório. Então, quando eu não tenho essa habilidade, eu terceirizo, né? E é assim que o mercado gira. Quando você não sabe, você terceiriza. E se não tem como terceirizar, aprenda. Então, para se ter proficiência em algo, você precisa do tempo para se desenvolver. E isso se torna o seu capital intelectual. Porque aquilo que você sabe fazer é por si só o seu grande investimento, que é o seu conhecimento. Quando a gente fala do capital erótico, na natureza, naturalmente, e por mais que isso pareça ser um pouco agressivo para muitas pessoas, mas, gente, pense no pavão. Tudo que é bonito na natureza é visto, é bonito. Agora, se você vê um pavão faltando as penas ali, meio, nossa, tá faltando, parece que não fica harmônico, né? Então, a própria natureza é bonita, a própria natureza se expõe. Você pode perceber, a natureza não faz nada sem charme, a natureza não faz nada sem cores, né? Sem formas. Tudo que é meio sem forma, sem cor, você fala, nossa, isso aqui tão, não é bonito, né? Não está num contexto. E a gente, na nossa convivência social, a gente faz a mesma coisa. Às vezes em nível consciente mesmo, ou em nível inconsciente. Só que qual é o problema? O que dizemos, então, mesmo que você tenha um capital intelectual, ainda assim, o que você diz representa 7% do que é acreditado. Então, ó, eu estou dizendo, eu estou falando, né, o meu capital intelectual, 7%. A forma como eu digo corresponde a 38%. Então, não basta falar,
é preciso ter a forma de. E aí entra a metodologia, ou muitas vezes entra formas lúdicas de ser feito, então vai muito de técnicas também, jeito, jeitão, naquele, o jeitão da pessoa falar, o jeito da pessoa é específico daquela pessoa. E os outras porcentagens corresponde com o que as pessoas veem. Então, o ver, ele impacta em você quando você fala assim, ó, seja visto, é 55%, para ser ouvido. E para ser ouvido, você tem ali mais 38%, para daí ser escolhido. Então, para quem vai ter posicionamento, precisa de um combo de informações, né? E ainda tem o efeito halo. O efeito halo, ou também conhecido como efeito Orn, é o pré-julgamento que a gente tem sobre as pessoas e sobre as coisas na primeira vista. Porque naturalmente, dentro de nós, dentro da nossa mente, a gente já tem algumas pré-configurações que validam ou não o outro, por conta do ambiente que a gente vive, das informações que a gente absorve. Só que na sociedade isso acontece todo o tempo, como se fosse uma grande savana. Tá todo mundo julgando para julgando todo mundo. Naturalmente, sem abrir a boca, porque só de bater o olho você já tá. Só que quando a gente traz isso para dentro de uma empresa, é aí que o bicho começa a pegar, porque isso se torna um problema. Um problema quando você tem que promover uma pessoa, um problema quando você tem que avaliar uma pessoa de uma forma neutra, onde o efeito halo não impacta no seu pré-julgamento. Eu já tive colegas de recursos humanos que eu ouvia falando, ai, que bonito esse cara aqui, vou chamar ele para entrevista. Eu vi, e numa empresa multinacional, era efeituá-lo, porque ela estava pré-julgando entre todos os outros, fisicamente, o físico daquela pessoa, e era uma gestora de recursos humanos. Você fala que não vem ao caso, mas eu estou dizendo que acontece. Se acontece em grande, com pessoas que têm posicionamento dentro da sua profissão, imagine para a gente que está mais no dia a dia aí ralando, né? Para quem é empreendedor, precisa saber disso. Porque quem pré-julga você é com base nas referências daquela pessoa, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, qual que é a nossa função? Tentar diminuir ao máximo, sim, a questão do efeito halo. E aí entra, putz, a parte visual pega? Pega. Só que se você estiver no processo do processo, paciência, que uma hora você sobressai. E eu já estou falando isso porque eu estou no processo do processo disso. Então, esses 4 capitais aí eu não tenho, estou desenvolvendo. Por isso que eu fiz questão de fazer o vídeo agora. Porque enquanto eu estou passando por. Porque é fácil falar quando tiver tudo ok. Mas enquanto está se passando por, né? O outro capital é o capital social. Capital social, famoso network, rede de relacionamentos, os contatos, né? Contatos quentes ajudam a economizar muito aí energeticamente, caminhada. A questão é se conectar com essas pessoas. Por quê? Você já sabe, ó, efeito halo interfere aqui na hora que você vai buscar uma parceria, na hora que você vai participar de um network. Mas se você pelo menos garante seu capital intelectual, esse capital erótico ele ainda é passado, abatido, porque você tem conteúdo. Então, na pior situação, foca nesse aqui e depois melhora esse aqui, para você aumentar o social, né? E aí o social leva tempo, é relacionamento, é confiança, né? É empatia. Então tem muitas questões neste ponto, para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas já é mais desafiante. Só que falando com empreendedor, vocês empreendedoras, né? Você já sabe que é importante. Porque todos esses 3 elementos vão impactar no próximo, que é o seu capital financeiro. Então, o seu capital financeiro, ele depende muito desses outros pontos, inconscientemente ou não. Exceto se você vende soluções que têm demandas básicas, tipo, é uma necessidade muito básica da pessoa, e aí você não precisa se preocupar com esses pontos. Mas, mesmo produtos de saída mais básico, se o empresário se preocupa com esses pontos, ele tem um maior poder também de adquirir, de se conectar, de
posicionar-se, né? Então, quando os quatro estão combinados, você tem aí um poder social, um poder de posicionamento. O seu posicionamento, ele tem muito mais destaque, raízes, vamos colocar assim, né? Então, por onde começar? Primeiro que posicionamento é um processo. Então, o próprio processo vai te levar ao posicionamento. O posicionamento, ele é uma das consequências de buscar o seu posicionamento no próprio mercado. Então, tem projetos e projetos. Então, uma coisa é o projeto sua empresa, outra coisa é seu projeto vida, e outra coisa é o seu projeto, por exemplo, de capitais, que pode se tornar um projeto a ser desenvolvido em paralelo. Isso ajuda você a centralizar no que eu vou investir agora, no que eu vou investir depois, né? Só que esse posicionamento, e eu já deixo bem claro aqui, porque sempre tem alguém que às vezes vê vídeo e já acha que, não, é esse assunto aqui, então vou resolver esse assunto aqui. Para, usa a cabeça. Ele é um processo de um processo. Posicionamento é uma pecinha de algo. De que algo é isso? Gente, gestão empresarial. Tudo começa com a gestão empresarial. E depois você tem que ter a gestão de marketing e marketing, que é de mercado, para daí gerar o seu posicionamento. Então, seu posicionamento dentro de uma linha de três pensamentos aqui, você fala, por que gestão empresarial impacta em posicionamento? Primeiro que se você tem capital intelectual, você já não faria essa pergunta. Se você está fazendo essa pergunta, então eu já falo o seguinte: precisa, porque você tem autodomínio, você tem governança sobre o seu negócio. Se você tem governança sobre o seu negócio, você tem dados, você conhece seu mercado. E aí você vai se mover para o seu mercado. Então, aqui seriam informações internas de um negócio, organizados, né? Então, você tem governança sobre isso. E depois você começa a conquistar o seu mercado. O mercado requer dados do seu mercado e movimentos do seu mercado. Então, para esses dois pontos aqui na Borelli Academy, por exemplo, a gente tem um software de gestão empresarial, que é o Market Hunt. Então, ele pega exatamente essas duas peças aqui. E aí você tem uma estrutura que te leva, que vai ajudar nesse posicionamento. Só que o posicionamento por si só requer um projeto só de posicionamento. Só que se você vem organizando, se você vem sistematizando, você tem potencial de aumentar o seu posicionamento. No meu caso, como empreendedora, no nosso caso, a gente está indo para esse caminho. Então, a gente tem diversas ações acontecendo aqui para que a gente vá alcançando aos poucos esse posicionamento. E a gente está bem no comecinho, bem no comecinho. Então, para ter poder nesse posicionamento, a gente precisa cuidar pelo menos dos nossos capitais. Porque é onde você vai sendo visto, ouvido, escolhido, lembrado, né? Então, o que fazer no capital intelectual? Estude o seu segmento com profundidade, entenda a bola do seu jogo. De quem que é essa bola do jogo? Sua. A minha bola do jogo é gestão, gestão empresarial especificamente. Pode ser que a sua bola do jogo seja direito previdenciário, pode ser que a sua bola do jogo seja ortodontia, e assim sucessivamente. Então, estude o seu segmento, mas se você empreende, estuda sobre negócio. Porque senão você fica só de olho na bola, mas não entende do campo. Então, precisa entender e ter governança sobre esses dois. Em capital erótico, para começar, imagem e estilo, né? Aí entra nas especialidades de algumas profissionais dessa área, né? Ou se você tiver predisposição para isso. Social, network, força comercial, né? Então, nem sei, às vezes você tem um contato, mas se você também faz parte de uma força comercial, você potencializa o seu posicionamento, seja geolocalizado na sua cidade, no seu bairro, e assim sucessivamente. Encare que é como um mercado que você vai conquistando aos poucos. Igual quando o pessoal faz guerra, sabe? Eu quero essa terra aqui, aí eu vou lá e você vê assim, a China invadindo uma área, sabe essas séries que mostram, eu vou lá, eu vou conquistar aquela terra, e você vê os desenhos deles avançando, é mais ou menos assim. E financeiro,
Primeiro, aprender a ter gestão financeira básica, porque muitas vezes você quer ter mais, mas você não faz o melhor com o que você tem. Empreenda, né? Então, empreender é uma forma de você ter liberdade de conquistar o mercado. E invista, saber investir depois, tanto em serviços que fazem sentido para o seu momento, quanto também investir o próprio dinheiro. Então, no nosso caso, a gente está no processo do processo de tudo isso aqui. Mas vai chegar um momento, e eu vou gravar esse vídeo, onde a gente já vai ter superado todo esse trajeto, né? Então, vocês vão ver que também a fala é diferente. Mas para você que está passando, para você que quer ir, né? Entenda bem sobre isso, porque às vezes você quer alcançar uma coisa que você não vai sustentar. Volta um pouco, estrutura um caminho para você depois só ficar focado naquele ponto. Isso ajuda você a ter mais bagagem para avançar. Então, às vezes a gente quer estar no topo sem ter subido uma montanha. Você quer vir de avião, de pular de algum lugar de paraquedas, mas você não vai ter tido, inclusive, a própria experiência. Então, o processo ele não é ruim. O processo ele te dá vivência, ele te dá memórias celulares de isso te dá riqueza, não fala, isso te dá riqueza em história, isso vai gerar e você se torna verdade naquilo que você está falando, naquilo que você está conquistando. Bom, como dica de livro, para quem quiser ir além, tem o livro Capital Erótico, Todos se comunicam, poucos se conectam, e o efeito halo, tá? E é isso. Eu peço que, se você gostou, se assistiu o vídeo até aqui, curta, comente, porque comentar para a gente é muito importante para saber aí seu ponto de vista, né? Compartilha com alguém que faz sentido saber desse conteúdo e ativa o sininho. Siga o nosso canal, mas ativa o sininho para você, sempre que a gente postar um vídeo novo, você receber a notificação do YouTube. Então, até mais, próximo vídeo e agora é hora de se preparar para essa jornada aqui. Posicionamento faz parte do seu processo. Foca no processo que logo você alcança o posicionamento.